Começando mais um Conexão Kardec de hoje. E no episódio de hoje eu recebo a Natália Luquez, que trabalha com jovens aqui na cidade, né? Isso. E nós vamos falar sobre ciência, espiritualidade e saúde mental, com foco no adolescente, né? É verdade. E aí, Natália, o que a gente pode começar falando sobre isso? Muita coisa. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente precisa falar sobre isso, não é, Hélio? Com certeza. E eu tô aqui para falar para você, adolescente, que está aí assistindo a gente, que está se sentindo ansioso em excesso, com muita ansiedade, que acha que tem transtorno de déficit de atenção, que não está dormindo direito e que se sente incompreendido. Então eu quero dizer que eu compreendo você, tá bom? Eu tenho adolescente em casa, trabalho com adolescente e eu tô aqui para passar um pouquinho de informação para você sobre o olhar, a ótica da ciência espiritual sobre todas essas questões vivenciadas aí no dia a dia de vocês. É muito legal, fica aqui com a gente, hein? E me fala uma coisa, o que acontece com o adolescente de hoje, como você mesmo disse, que ele não tem não está se sentindo bem, não está se sentindo pertencente a esse mundo? Por que isso está acontecendo com o adolescente de hoje? Na verdade, não é que isso está acontecendo com o adolescente de hoje. Você foi adolescente, não foi? Sim. E desde sempre, a adolescência, eu acredito, essa é uma opinião minha, que a adolescência é a fase mais difícil da vida. Aí algumas pessoas vão falar assim, Natália, mas como assim? Acho que a fase mais difícil da vida é a velhice, porque, poxa, a velhice a gente tá lá com um monte de problema de saúde. Aí eu digo, não, gente. Na minha opinião, a fase mais difícil é a adolescência. Por quê? Porque a criança, ao se transformar em adolescente, ao entrar no período da puberdade, ela sofre muitas mudanças no seu corpo, que são mudanças físicas, biológicas, são mudanças neurais e também mudanças importantes espirituais. E aí, quando a gente junta tudo isso, vira uma bagunça. Esse adolescente se sente incompreendido, ansioso, porque é uma mudança muito importante na vida dele. Ao passo que o adulto, quando ele está com um problema de ansiedade, que as emoções estão desreguladas, ele tem maturidade para resolver. Ele vai lá, vai no médico sozinho, compra uma medicação, paga terapia. O adolescente, não. Ele não sabe muito bem para onde ir. E se ele não é bem conduzido pela família, ou pelos professores, ou não é bem orientado, ele pode sofrer muito com esse processo. Uhum. Entendeu? E é lógico que hoje nós vivemos um colapso emocional nos nossos jovens por conta de várias coisas. As redes sociais influenciam bastante, questões sobre autoestima, principalmente as meninas não se sentem adequadas, os meninos também acham que não são valorizados pelas meninas. Existem muitas coisas aí que estão acontecendo na nossa atualidade, questões importantes que as redes sociais e a tecnologia está trazendo. Mas os conflitos da adolescência sempre existiram. E é sobre isso que a gente quer falar, para tranquilizar o adolescente que está em casa assistindo a gente. E também para levar informação para a família, que calma, gente, tudo isso tem jeito. Dá para a gente entender o que está acontecendo. Você mesmo me falou que você tem um adolescente em casa. Isso. E qual foi... Você passou por essas situações, esse colapso emocional que você comenta? O seu adolescente também passou por isso? Não, ele está passando agora por isso, porque o meu adolescente, ele está entrando na puberdade. Então, o que acontece? Eu vou aproveitar esse gancho para falar do meu adolescente, para explicar o que eu quero falar para vocês. O que acontece? Lá, por volta dos 12, 13, 14 anos, o adolescente, né, começa a despertar a puberdade, né? E o que é isso? Então, a sexualidade dele está vindo à tona, muitas emoções, mudanças no corpo, e ele não entende muito bem o que está acontecendo. E aí ele fica irritado, fica ansioso, mas também ele fica muito criativo, muito eufórico. Então, existe um lado belíssimo da adolescência que é a criatividade.
Ele não consegue, o adolescente não consegue dosar muito isso. Porque o que está acontecendo? É muita mudança biológica dentro do corpo. Aí existe um ponto importante. Todos nós, Hélio, todos nós temos uma glândula aqui em cima da nossa cabeça que se chama glândula pineal, que é do tamanho de um grãozinho de feijão, mas ela é muito poderosa, essa glândula. E ela é responsável por destravar a puberdade na gente. Então ela destrava a sexualidade, é ela que libera esse processo da puberdade e que regula a sexualidade no adolescente. Só que o que a ciência está trazendo pra gente? Que ela faz esse processo de regular a puberdade, de destravar a sexualidade, mas junto com isso, ela também destrava a espiritualidade. Então, junto com o destravar da sexualidade, no mesmo tempo, de forma simultânea, o adolescente também se abre para o mundo extrafísico. Então, ele começa a sentir a energia do planeta, o magnetismo, do universo. Por exemplo, as meninas, elas recebem mais influência da lua, elas sentem a influência da lua no ciclo menstrual. E também começam a ser mais perceptíveis a energia dos ambientes. Sim. Então, por exemplo, o adolescente que está numa sala de aula, onde a sala de aula é toda ansiosa, tem muito amigo ansioso, ele vai sentir essa ansiedade também. Entende? Porque ele tá uma esponjinha, ele tá muito aberto para isso. E aí ele sente também o mundo extrafísico. Então, olha só, ele tem mudança física no corpo dele, mudança hormonal e essas questões espirituais que estão vindo. Aí é muito comum que o adolescente, ele fica brisando lá no mundo espiritual. Então ele fica, parece, a sensação que o adolescente tem, e a família também, que ele tá sempre lá no mundo da lua, que ele tá mais do lado de lá do que do lado de cá. Isso é muito natural. Só que a gente não entende e acaba não tendo paciência com esse adolescente. É por isso que ele fica muito criativo. Ele recebe muita informação do mundo espiritual sobre a criatividade dele, entende? Uhum. Só que também, do mesmo jeito que ele recebe coisas boas, ele recebe coisas negativas. Até ele passa a lembrar mais de forma inconsciente de coisas que ele possa ter vivido em outras vidas. E se não foram boas, isso pode vir como uma memória de ansiedade, de sofrimento. E aí, como ele tá muito sensível e ele não sabe se essa ansiedade vem dele ou vem dos outros, o que acontece é que ele fala, nossa, eu tô super ansioso hoje, eu tô super deprimido, mas eu não sei de onde isso tá vindo. E aí isso causa um certo desespero. Uhum. Entende? Entendi. Aí você falou pra mim que por causa do despertar dessa espiritualidade, ele vira uma esponja, que é um termo que a gente usa porque ele absorve tudo. Como controlar essa absorção? Como que eu chego pro adolescente e falo, olha, tem um jeito, você vai conseguir controlar tudo isso? Sim, boa pergunta, tá? Algumas formas de controlar. Então, o ideal seria que esse adolescente frequentasse uma casa onde ele pudesse ter conhecimento sobre esse mundo espiritual. Primeira coisa, porque o conhecimento é a melhor forma de se proteger. Para ele entender o que está acontecendo com ele, para ele entender um pouquinho do mundo extrafísico. Mas vamos supor que esse adolescente não seja espírita, ninguém possa levá-lo a uma casa espírita. Então, existem várias outras coisas que ele pode fazer. Lembrando o seguinte, uma coisa muito importante. Se o adolescente está muito ansioso, se existem questões muito importantes, a primeira coisa é buscar um médico, um terapeuta. Tá? Então, a primeira coisa é buscar ajuda de profissionais que possam auxiliá-los. Então, essa é a primeira coisa a se fazer, tá? E aí, olhar também para o lado espiritual. Então, se o adolescente não pode frequentar uma casa espírita para receber essa informação, tomar um passe magnético, que ajuda muito, os passes magnéticos equilibram o adolescente nesse processo, água fluidificada. Então, essa é uma coisa que é legal fazer. Mas se ele não puder, ele pode frequentar um yoga, pode fazer um yoga, pode fazer exercícios de respiração, atividade física. Então, tudo isso ajuda. Existem muitas coisas que podem ser feitas, sabe? Mas seria muito importante que ele adquirisse o conhecimento espiritual. Por quê? Porque da mesma forma que é importante a gente saber o que acontece com o corpo da gente, quais são os hormônios que estão se manifestando, estão mudando, também é muito importante a gente entender o que acontece com a gente
no plano extrafísico. Como que funciona essa interferência? E aí o estudo espiritual pode ajudar muito nisso. Entendi. Acho que você, pelo que eu entendi, você reforçou bastante que é importante cuidar do corpo físico e do espiritual, né? Não adianta eu falar que, eu vou cuidar do meu espiritual, mas você tem que cuidar do corpo físico também. Se eu tiver que ir num terapeuta, se eu tiver que ir num psicólogo, vá também, porque é importante você cuidar dos dois lados, né? Isso, é importante você cuidar do corpo físico, é importante você cuidar da saúde mental, ir para um psicólogo, conversar, desabafar. Porque o adolescente tem muitas questões, as paixões, as coisas novas que ele está passando e descobrindo. Ele quer passear, ele quer se divertir, tudo isso é muito natural da adolescência. Então é bom que ele converse com um profissional, que ele explique, que ele conte. Às vezes está com um problema em casa, com o pai, com a mãe, vá procurar um psicólogo, vá procurar um terapeuta. Mas o que os cientistas dizem pra gente? Até tem uma pesquisa em Harvard que fala o seguinte, que não dá para fazer tudo isso e não olhar para a parte espiritual. Que agora a ciência espiritual está olhando para a neurociência e a neurociência está falando que a interferência do mundo espiritual tem uma grande importância na saúde da puberdade dos adolescentes. Entendi. Então é importante o equilíbrio dos dois cuidados, né? Esse equilíbrio, porque se isso não é cuidado e não é olhado, isso pode ficar tão exacerbado, essa questão espiritual no adolescente, ela pode ficar tão exacerbada e ela pode afetar o adolescente de uma forma tão negativa que o adolescente pode desenvolver transtornos mentais muito importantes, como síndrome do pânico, como depressão, como transtorno de ansiedade e, nos casos mais graves, o suicídio. E talvez isso explique por que as taxas de suicídio para a faixa etária de adolescentes de 15 a 19 anos é tão grande. Então, 80% dos suicídios que acontecem no nosso país acontece para os adolescentes, com os adolescentes. Por isso que eu disse, se os adolescentes estão acometendo esse tipo de coisa e tirando a própria vida, será que essa fase realmente não é a fase mais dolorosa da nossa vida? E é a fase que a gente precisa de mais amparo, de mais suporte? Nós precisamos, famílias, nós precisamos ouvir os nossos adolescentes, conversar com os nossos adolescentes, nos aproximar. Tem uma série muito legal na Netflix agora que foi lançado de adolescência que fala sobre isso, que os nossos jovens precisam ser ouvidos. Eu sei que não é fácil, que a gente trabalha e fica cansado, chega em casa, às vezes não tem paciência, mas o diálogo é o caminho. E você, adolescente, se está passando por esse problema, procure ajuda, porque eu posso garantir para você, nós podemos garantir para você que cessar com a vida não é o caminho. A vida continua, a consciência continua após a morte. E não somos nós que estamos falando, né? As religiões desde sempre, do início da humanidade, os filósofos sempre estudaram uma consciência além do corpo físico. Então a gente não resolve acabar com a própria vida, simplesmente não resolve. A gente aprende, né, até nos estudos, como a gente comentou que é tão importante, Sim. Que muitas vezes eles querem curar uma dor, né? Mas a dor continua com ele do outro lado, né? Não, ela não só continua, como ela piora. Piora, né? E eu tenho participado de um estudo mediúnico com médiuns do Brasil todo. E nesse estudo mediúnico, alguns espíritos de jovens, eles se manifestam através da psicografia para relatar que a dor é muito importante depois da morte e que eles pioram muito com o suicídio e eles vêm para alertar outros jovens. As mensagens que eles trazem nas cartas é o seguinte, eles estão falando, gente, a gente precisa ajudar esses jovens porque assim é muito doloroso cometer o suicídio. O processo é muito doloroso, então nós estamos voltando para falar que não façam isso. Sem contar que o suicida, né, às vezes você pensa, ele tirou a própria vida, né, ele impediu a evolução dele, né, mas ele também vai irradiar em outras vidas que ele deixou aqui, né, uma mãe que ele deixa, um pai, com certeza ele precisava estar na vida dessa mãe, desse pai mais tempo, porque ele não veio por acaso com aquela mãe, com aquele pai, né, então ele também vai
de quão grande impactante é um suicídio numa família, né? E é uma dor para toda a família, né? É uma dor para o espírito que se vai, mas fica uma marca muito grande nos entes queridos, é um sofrimento sem fim para esses familiares. Então, é contra as leis divinas, né? É um ato que é contrário às leis de Deus e que a gente não pode fazer e não pode cometer e que não vai resolver, né? Não vai resolver. Então é importante que a gente fale disso mesmo, sabe, Hélio? Isso é um assunto que é muito, muito, muito importante. As famílias precisam olhar mesmo para esses adolescentes. Esses adolescentes precisam ser ouvidos. E você acredita que esses suicídios eles estão ligados a adolescentes que não passam por frustrações e que quando passam se torna muito impactante, muito forte para eles? Eu acho que é difícil a gente avaliar um motivo, sabe? Eu acho que são muitos os motivos. Existe uma influência espiritual importante, como a gente tem falado, e essa é uma causa super importante. Mas existe também uma carência muito grande do espírito. O espírito já nasce com uma missão complicada, né, para vir. Ele nasce sabendo que ele vai passar por algumas dificuldades. Mas às vezes ele não consegue. Às vezes uma mínima frustração ele acaba por justificar o ato do suicídio. Então, por isso que é muito importante o auxílio de terapeutas, o diálogo e o conhecimento espiritual. E a conversa em família, né? E a conversa em família. Até tem um estudo também muito interessante que foi feito em Harvard, que fala o seguinte: 70 mil pessoas, foi pega uma amostra de 70 mil pessoas e essas pessoas foram acompanhadas por 16 anos. E foi comparada com um grupo, desculpa, só complementando essa informação, esse grupo de 70 mil pessoas, que foi acompanhado por 16 anos, ia num centro religioso, praticava uma religião pelo menos uma vez por semana. Ou ia na igreja católica, ou na evangélica, ou no centro espírita, ao menos uma vez por semana. 70 mil pessoas. Outras 70 mil não tinha religião nenhuma. O que constatou-se é que esse grupo que havia uma religião, que havia uma crença, uma fé, morreu 50%, teve 50% a menos de número de óbitos. Então, menos suicídio, menos problemas mentais, enfim, por quê? Porque os jovens, as famílias que têm uma religião, que têm uma crença, que acreditam em algo maior, que têm fé, conseguem passar melhor por essas frustrações e por esses problemas. Entendi. Entendeu? Então, o que eu falo para você, pai e mãe, que tá aí em casa, que tá com dificuldade de levar o filho para algum lugar, que tá com problema com o seu adolescente. Se o adolescente não quer ir para alguma religião, vá você primeiro. Vá você, frequente, mostre com seu exemplo quanto isso é importante, que em algum momento ele vai ceder. Com os meus filhos, eu vou ser bem sincera com você, com os meus filhos, eles falam assim: mãe, não quero ir no centro espírita essa semana. Eu falo: não tem que querer, vocês vão no futebol, vocês vão passear sempre. O centro espírita é um lugar onde vocês vão aprender coisas importantes sobre a espiritualidade. Nesse momento, vocês vão com a mamãe. Eu não dou muita escolha, sabe? Porque eu sei o quanto isso vai ser importante no futuro, principalmente na adolescência. O meu adolescente frequenta o centro espírita desde que nasceu, na minha barriga. E hoje ele vai comigo sem problema nenhum. E ele tem muito conhecimento sobre a espiritualidade. E eu sinto que quando ele tem uma frustração ou quando ele tem um problema, ele recorre a esse conhecimento espiritual. Ele tá mais forte. Ele tá mais forte. Então, pais, é muito importante ter fé em algo. Não importa, não precisa ser na religião espírita. Pode ser no que você acredita, no que faça bem para você. Mas vá e acredite em alguma coisa que com certeza isso vai se estender e vai chegar até seu filho, porque é com exemplo que a gente consegue ensinar. E você trabalha com jovens no centro. Sim. Que queixas você ouve desses jovens quando chegam desanimados, tristes? O que você ouve deles? Quais os problemas que eles relatam? O que leva a essa tristeza que eles têm tido atualmente? Eles chegam no nível de ansiedade muito grande que eu acho que nem eles sabem o que é.
né? Mas os jovens que chegam para mim são jovens muito sensíveis à mediunidade. São jovens que enxergam, que veem espíritos, que ouvem. Os que chegam para mim são assim, que ouvem, eles chegam com a emoção muito exacerbados, e eles falam que eles são incompreendidos, que eles têm curiosidade para entender sobre o mundo espiritual e os pais não ouvem, não querem saber, têm preconceitos. Então, eu acho que talvez a falta de atenção dedicada da família. Eu acho que essa é a maior reclamação. E aí, que bom que eles chegam até mim, né? Que bom. Que bom, porque daí eu acolho da forma como eu posso. Mas esse acolhimento, ele deve acontecer primeiro em casa. Mas você já pegou algum jovem que chegou a relatar para você, olha, eu tenho pensamentos suicidas, eu já pensei muitas vezes. 90% deles. Verdade, 90%? 90% deles. Nossa, já são muitos. São muitos, é muito frequente, isso é muito sério. Então eu já tive jovem que quando chegou estava se cortando, né? A única coisa que fez com que eles parassem de pensar em suicídio foi o conhecimento sobre a espiritualidade e entender que a vida não acaba aqui. Eu até trabalhei muito tempo com eles um livro chamado Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. É um livro pesado, mas eu consegui trabalhar de uma forma leve com eles. Eles ficaram, assim, encantados, entendendo o que acontece com o desencarne de um suicida, o quanto isso é doloroso. E graças a Deus esses jovens hoje estão trabalhando, eles têm a profissão deles, porque eu estou há muitos anos trabalhando com jovens, mas mesmo assim eu continuo acompanhando essa galerinha. E hoje eles têm as profissões deles. É claro que como eles são sensíveis, eles têm os seus níveis de ansiedade, mas eles têm aonde recorrer. Esses dias eu recebi a mensagem de uma jovem que eu tenho um carinho muito grande, que do nada, assim, ela já é adulta, né? E ela me mandou, vai ter tarefa hoje, eu quero ir lá conversar com você. E eu fiquei super feliz, porque então eles voltam para onde eles foram acolhidos de primeiro. No começo do nosso episódio, você falou até de TDAH. O TDAH também é um transtorno? O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno de déficit de atenção. Né? A medicina tem uma explicação para isso, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sou médica, eu não tenho esse conhecimento. Mas a espiritualidade, a ciência espiritual, tem uma explicação para o TDAH, que é o seguinte: são jovens que têm uma sensibilidade espiritual muito grande, uma mediunidade importante. O que é mediunidade? A mediunidade é a sensibilidade que nós temos de receber as informações do mundo espiritual, né? Então eles têm uma mediunidade muito importante, não sabem como lidar com isso, ficam mais conectados no mundo de lá do que no mundo de cá, né? Então as ondas cerebrais, elas ficam vibrando em ondas que ficam mais desligadas do que atentas, até porque eles têm um cérebro mais mediúnico. Mapeamento cerebral hoje, com mapeamento cerebral você consegue saber se o jovem, ou nós, ou você mesmo, que tipo de mediunidade que você tem. É muito interessante, a ciência já está chegando nisso. E aí esses jovens que têm uma questão mediúnica muito importante, se eles não equilibram essa mediunidade, se eles não cuidam disso, aí eles ficam com dificuldade de aprender. Porque eles chegam na sala de aula, eles ficam com o pensamento voando, porque eles são muito criativos. Os jovens que são desatentos, ao contrário do que todos pensam, esse jovem tem problema para aprender, tem dificuldade na escola, que saco, não presta atenção. Mas para esse jovem é um desafio imenso ficar concentrado. Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade espiritual tão grande que ele fica mais no mundo extrafísico do que aqui. Ele tem uma criatividade incrível. Se ele souber equilibrar isso, essa questão, essa sensibilidade, ele se torna um profissional super criativo. Ele pode transformar essa criatividade a favor dele e consegue se tornar um adulto de sucesso. Aliás, as grandes personalidades do nosso mundo tinham transtorno de déficit de atenção, dislexia, né? Então, existem vários cientistas mundo afora que foram taxados como
com déficit de aprendizado e hoje são grandes intelectuais no mundo. Então, assim, isso acontece com os nossos jovens. É por isso que informação é tão importante. Ai, Natália, mas como é que a gente equilibra? É isso, com respiração, com uma alimentação saudável, com atividade física, com passe magnético, com reiki, com yoga. Então, existem muitas ferramentas hoje em dia. Então, por exemplo, se eu tenho um jovem, né, vamos dizer assim, 12 anos de idade na minha casa, com déficit de atenção. E ele gosta muito de videogame, que hoje é o dia inteiro no videogame. Eu tenho que tentar tirar isso dele, eu tenho que tentar levar ele a fazer um esporte, eu tenho que tentar fazer ele um reiki, é isso que seria o caminho certo? Porque muitas mães, eu sou professor, né? Sim. Falam pra mim assim, ele é laudado em TDAH. Eu não sei mais o que fazer, porque ele fica no videogame o dia inteiro, ele não sai do videogame, e aí eu falo com ele não tá me ouvindo. Então, eu acho que o caminho certo seria esse, eu tentar atrair o meu filho para outras atividades, e quem sabe até a mãe entrar nessas atividades para induzir o filho a querer também, porque é fácil você falar, vai lá fazer isso. Não. Então eu vou com você, né? Eu acho que seria o caminho certo. Sim, esse é o caminho certo, porque o TDAH, ele tem uma tendência muito grande a criar vícios, porque ele tem ou excesso ou falta de dopamina, né? Então, tudo que causa prazer vai fazer com que ele fique, que ele tenha um hiperfoco naquilo. O videogame é uma coisa. Não é que ele não tenha atenção, é que ele tem atenção em excesso para coisas que dão prazer a ele. Então, cabe à mãe, é um desafio para a família, não vou dizer que não é, porque eu tenho um TDAH em casa, mas é um desafio para que a gente faça o seguinte, descubra outros prazeres para esse jovem, para esse adolescente, para que ele se dedique àquilo e ele não fique com vícios, vá criando vários vícios que não são saudáveis. O vício no videogame, por exemplo, é um vício que não é saudável. E se você alimenta esse vício do videogame hoje, futuramente ele pode ser viciado em jogo. Ele pode ser viciado em drogas, em álcool, em tanta coisa, né? Porque o adolescente, ele vai transferir esse vício para outras coisas conforme ele vai tendo maturidade e autonomia para isso. Então, por exemplo, o meu TDAH, se eu deixar, ele só fica no celular. Porque para ele é o mundo ideal. Então eu não deixo, eu controlo. Então ele tem um tanto de horas que ele pode ficar no celular para interagir com os amigos, porque ele é um adolescente, ele vai precisar fazer essa interação. Mas ele ama cozinhar. Então eu dou total autonomia para ele na cozinha. Entende? Então eu dou autonomia. Ele não gosta de ler. Ele tem muita dificuldade com a leitura, porque não se concentra. Então, já que ele não gosta, vamos ouvir um audiobook, vamos ver um vídeo sobre isso, sobre essa atividade na escola. E aí ele é super criativo, as ideias vão surgindo, ele vai percebendo que ele é capaz, porque o TDAH tem uma autoestima muito baixa. Ele acha que ele não é capaz de aprender, muito pelo contrário, ele é muito capaz de aprender. E uma outra coisa que eu faço também é que ele não fique sem os tratamentos espirituais. Então, toda semana ele está no centro para equilibrar essa questão energética cerebral dele, que é importante. Então, ele recebe passe magnético, ele toma água fluidificada, a gente faz evangelho no lar, tudo isso acalma o ambiente do nosso lar. Gente, não tô falando que é fácil, né? Foram anos para eu conseguir chegar nessa rotina e hoje ele tá aprendendo super bem, está se desenvolvendo na escola. Mas são rotinas que a gente precisa adotar com crianças que têm essa questão. E aí eu fiz um mapeamento cerebral do cérebro do meu filho para entender com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um psiquiatra que estuda espiritualidade. E ele viu que o João tem dislexia, o João tem déficit de atenção. Ele falou, mamãe, sabe por que o João tem dislexia e déficit de atenção? Olha aqui o cérebro dele. Ele é um médium, ele vai ser um médium importantíssimo de psicofonia. Ele tem questões, uma energia muito importante concentrada na área da fala. E o que aconteceu? Quando ele chegou no período de puberdade, que destravou a sexualidade e a puberdade, ele começou a gaguejar. Por quê? Porque a região da fala dele, onde é uma região mediúnica, tá em curto-circuito. Tá tudo explodindo. E aí, como é que o João melhorou? Fazendo tratamento espiritual. Começou a passar por tratamento espiritual, de repente, não tá gaguejando mais. Entende? E isso ele vai ter que fazer
pro resto da vida dele, mas ele já tá aprendendo como lidar com um cérebro super sensível, porque ele é super sensível. Então nós temos muitos jovens que são rotulados com diagnóstico médico e que tomam medicações controladas, que poderia se resolver com um tratamento espiritual, com uma medicação homeopática, com reiki, com yoga, com jiu-jitsu, com futebol, com paciência dentro de casa, com uma atenção dedicada, entende? Entendo. Então existem saídas, porque quando você medica uma criança assim, o que acontece é que ela perde o seu poder de criatividade, porque ela fica murcha, ela fica dopada. Agora, uma criança com um cérebro desse, que recebe auxílio espiritual, uma atenção dedicada dentro de casa, uma ambiência de lar legal, equilibrada, é uma criança que vai poder usar essa criatividade para o bem dela e vai ter muito sucesso na vida. Entendi. Entende? Muito interessante. Então é isso. Desculpa, gente, eu falo bastante, Imagina. Hélio. Fala um pouquinho agora do seu trabalho no Centro Espírita. Tá. Então, diante de tudo isso, eu me sinto na responsabilidade de trazer para a casa espírita jovens que têm essa necessidade, como tem o meu filho, de conhecimento espiritual. Então, hoje eu tenho uma turminha lá de adolescentes que estão estudando a espiritualidade. E esses encontros, eles acontecem no Centro Fé e Caridade, às terças-feiras, às 20 horas. Uhum. Essa tarefa acontece junto com a palestra pública, que de repente é para que o pai e a mãe fiquem na palestra pública e deixem o adolescente lá com a gente, tá? Mas também, se não quiser participar da palestra e só quiser deixar o adolescente lá com a gente, tá tudo certo. Então, eu tenho essa turminha de terça. E o Márcio, que é um outro tarefeiro da casa, tem a tarefa com os adolescentes no sábado, às 16 horas. É o mesmo trabalho. Além dos adolescentes, a gente também tem tarefeiros para as crianças de todas as idades. Então, a gente tem tarefa tanto para criança quanto para adolescente. Eu fico com os adolescentes, mas nós temos outros tarefeiros lá que cuidam de crianças de outras faixas etárias. Aí você é de terça-feira, né? Eu sou de terça. E aí qual é a faixa etária desse adolescente, assim? A partir de 14, 15 anos. Agora, tem uns adolescentes que estão muito pra frente com 13, sabe? Que daí já entram no nosso grupo. Uhum. Então, aí vai muito do adolescente, Sim. se ele tá preparado ou não. E aí, até que idade? Bom, aí não tem muito isso. Até a gente acolhe todo mundo, todo jovem. E no sábado a mesma coisa, mesma idade, a mesma coisa. No sábado a mesma coisa. Tá. Então toda terça-feira às 8. Às 8. No então, Centro Fé e Caridade, que fica na esquina do Jim Fest. Ali perto do Augusto Reis. Isso. Então, adolescentes de São Manuel, né? Toda terça-feira às 20 horas. 20 horas a Natália tá lá no Fé e Caridade para vocês tirarem dúvidas, para vocês falarem das suas angústias. Se vocês ouvem alguma coisa, sentem alguma coisa diferente, conversem com a Natália, que ela vai ajudar vocês a se entender melhor e a cuidar dessa mediunidade, né? Porque uma mediunidade descontrolada é um horror, né? É um problema. É um problema para a adolescência e para a vida toda. Toda, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, nada como ter uma mediunidade equilibrada e poder usar ela para o bem, para levar tanta coisa boa, que com a mediunidade a gente pode levar tanta coisa boa para tantas pessoas, né? Sim, o propósito da mediunidade é fazer o bem. Bem, né? Sim. Bem, o nosso tempo está acabando. Ai, que pena. Eu queria agradecer a sua presença, Eu que Natália. agradeço, tá? Hélio. Muito obrigada, gente. Foi Muito um obrigada prazer mesmo. receber você. Um beijo. E, não esquecendo, por favor, se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam os nossos vídeos, sigam a nossa página no Instagram, no TikTok, né? Coloquem lá, deem um joinha, coloquem um sininho para poder receber atualizações dos vídeos lá no YouTube, tá? E se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar nos vídeos, nos comentários, dúvidas, sugestões de temas, podem mandar. Nós estamos sempre lendo tudo que é enviado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.